Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Eu não vou chamar de mais um vídeo, não, porque esse é um vídeo muito especial. A gente fez uma série de lembranças históricas aos jogadores do Brasil na Copa do Mundo, né? Garrincha, Pelé, Zagallo, Romário, Ronaldo. E aí eu acho que vale a pena a gente estender essas iniciativas para vários outros jogadores que marcaram a época, não só os brasileiros, mas o mundo como um todo. Jogadores e jogadoras que vão participar aqui desse momento histórico, desse ponto de partida, da gente entender da onde começou as questões que a gente levanta hoje no futebol e como que elas foram evoluindo passo a passo. E aí eu fiquei pensando que poderia ser o primeiro personagem para essa retomada do NS Soccer História. Não tem como ser outro cara que não Johan Cruyff. Então a gente vai falar mais sobre a história do Cruyff nesse vídeo. Depois da vinheta, mais Cruyff, mais melhores momentos e, é claro, algo mais completo sobre a vida desse craque que influenciou toda uma geração, desde quando jogava até depois como treinador. Aguarde que vale a pena. De volta, pessoal, já com merchandise, dois merchandise, né? Porque tem o merchandise da Amazon e mais o merchandise do livro. Vale a pena a compra do livro, tá? Esse livro é da editora Grandiária. Tá? Eu coloquei aqui o da Amazon, que foi o primeiro que me apareceu, mas vale a pena vocês terem acesso a este livro aqui da editora Grandiária. Muito bom, de fato, muito bom. E, é claro, ele vai deixar mais exposto a história do Johan Cruyff, mas também o legado que ele deixa para todos. Eu vou ler um pouco do que está escrito aqui, eu tentar aumentar um pouquinho o zoom para colocar aqui na tela para vocês, algumas frases de alguns jogadores, né, e algumas figuras do futebol. Guardiola fala sobre Johan Cruyff. Eu não sabia nada sobre futebol antes de conhecer Cruyff. Então você imagina a importância do cara. Bob Charlton. Ele foi um dos grandes jogadores da história do futebol. Cantona. Se quisesse, ele poderia ser o melhor em qualquer posição do campo. E isso é verdade, tá? Ele jogava demais em todas as posições, tirando o goleiro, o restante jogou bem pra caramba. Gary Lineker. Cruyff fez mais pela beleza do jogo bonito que qualquer outra pessoa na história. Então a gente está falando de um jogador excepcional. E qual a grande carreira desse jogador? O que ele fez em termos numéricos, por onde ele passou, para a gente contar um pouco mais dessa história. Voltamos aqui a Johan Cruyff. Temos a seguinte passagem, ou as seguintes passagens. Né? O Johan Cruyff, até vim para cá para vocês entenderem a sequência. Johan Cruyff começa na temporada 64-65 pelo Ajax e vai até a temporada 73-74, basicamente até a Copa do Mundo ali. A gente vai ter a presença do Johan Cruyff no Ajax. Tá? Johan Cruyff vai fazer 239 jogos na primeira passagem pelo Ajax, 190 gols, tá? No Campeonato Nacional. Se a gente for contar todos os torneios, a gente tem 318 jogos, 250 gols. Tá? Então, assim, para um jogador que não era um centroavante, não era um atacante especificamente, né? Um 9, por exemplo, a média é muito alta. Quando ele vai para o Barcelona já na temporada 73-74, a gente está falando de um jogador que fica até a temporada 77-78, ao todo, disputa 223 jogos, 84 gols. Depois, ele em tese vai encerrar a sua carreira, né? Em tese ele encerra a carreira. E aí é válido a gente dizer, antigamente tinha-se a pretensão de você, entre aspas, encerrar a carreira saindo dos grandes centros. Então, depois que o Pelé encerrou, entre aspas, a carreira, ele foi para o Cosmos. Depois que o Cruyff, entre aspas, encerrou a carreira, vocês vão ver esse tipo de frase na internet, por isso eu estou colocando esse preâmbulo para vocês, ele vai para jogar no Los Angeles Azteca. Tá? Então ele passa pelo Los Angeles Azteca, Washington Diplomats, volta para a Espanha para jogar no Levante, joga muito pouco, né? Pouquíssimas partidas no Levante, volta de novo para o Washington Diplomats, e aí sim ele vai para o Ajax. No Ajax, de novo, já na temporada 81-82, 82-83, ele joga muito bem,
faz 46 jogos, 16 gols marcados, e aí o Ajax não renova o contrato dele pelas pedidas que ele tem, e ele passa aí para o Feyenoord em 83, 84, onde aí ele vai fazer 44 jogos, 13 gols, e ele tira, como última passagem da carreira, ele tira o Feyenoord da fila de 10 anos, né, sem títulos holandeses, e o Feyenoord é campeão nacional. Tá? Então a gente está falando de um jogador que teve uma história muito importante ao longo de todos esses clubes aqui. Na seleção, 48 jogos, 33 gols marcados, de 66 a 77. Ele basicamente não, ele vai disputar apenas a Copa ali, de 74, né, especificamente, como grande destaque ali, né? E aí depois ele passa a ter, em 78 ele já não serve a seleção por conta das questões relacionadas à Copa ser feita na Argentina, no meio de uma ditadura. Uma série de jogadores não quiseram participar da Copa de 78, não só ele, foi uma série de movimentos que houveram na Europa, então algumas seleções foram um pouco mais enfraquecidas, e mesmo assim essa Holanda ainda foi para a final. O que ele conquistou como jogador? Vocês podem ver que a lista é gigantesca. Pelo Ajax, pelo tanto que ele passou, principalmente essas 3 Champions Leagues na sequência, de 70, 71, 71, 72, 72, 73. E no Barcelona, a Liga de 73, 74 é o grande ponto ali de marcar uma época nessa equipe. Depois, no Feyenoord, ele vai conquistar tanto a Copa quanto a Liga, né, quando ele volta ao Feyenoord, quando ele vai ao Feyenoord pela última temporada, tanto a Copa como a Liga, tirando o clube dessa fila de 10 anos e colocando o clube de novo no patamar muito elevado, coisa que basicamente só tinha sido feita com o Ajax. Então, assim, na volta dele ao futebol, depois de sair da aposentadoria, da primeira aposentadoria, ele passa a ter 3 títulos da Holanda, 2 com o Ajax e 1 com o Feyenoord. Como treinador, passou pelo Ajax, pelo Barcelona e pela seleção da Catalunha. Pelo Ajax, ganha 2 Copas, né? Mais uma Supercopa, digamos assim. Pelo Barcelona, ele passa a ganhar uma Copa do Rei, 4 campeonatos espanhóis e a tão sonhada Champions League, a primeira Champions League do Barcelona, em 91-92. Para quem se lembrar, e aí vale um recorte histórico só para a gente fazer uma curiosidade aqui, em 91-92, quando o Barcelona ganha, o Barcelona enfrenta o São Paulo na final do Mundial, São Paulo e Tele Santana, foi a vez que o São Paulo ganhou o primeiro título mundial ali com o Tele. Tá? Então a gente está falando desse encontro histórico ali depois entre treinadores que vai culminar justamente nesse futebol total, esse futebol mais de posse de bola, mais de pressão, que vai sair daqueles encontros ali da seleção de 74, depois da seleção de 82, aí olhando mais para o lado do Tele, e depois vai culminar nesse futebol Guardiola, por exemplo, e outros que vieram na sequência. E aí vamos olhar também, entendendo um pouco mais, como que a gente pode observar o Cruyff nesse sentido. Né? O Cruyff é um excelente jogador. De fato, aquela frase que a gente falou, né, da questão dele poder jogar em todas as posições, de fato é verdade. O Cruyff era um gênio jogando bola. E aí a gente vai fazer as análises do jeito que a gente faz aqui no canal. Mas a começar pela relação com a bola, não precisamos falar tanto porque é notório. Cruyff tinha uma relação com a bola genial. Domínio, drible, condução, finalização, passe. Era um dos jogadores mais completos da história, tranquilamente. Da sua época, então, nem se fala. Tá? A gente está falando de um jogador, de fato, muito acima da média. Muito acima da média. Um jogador que a gente não tem a noção, talvez, porque o nome dele como treinador, talvez, para essa nossa geração mais nova, tenha ficado até maior por conta da devoção do Guardiola, mas, principalmente, a gente está falando de um jogador fora da curva. Na lista de melhores da história, como jogador, ele aparece tranquilamente em todas. Né? Se a gente for pegar uma edição da Placar, se não me falha a memória, ele aparece como o 3º melhor da história, à época, a gente está falando isso mais ou menos ali em 90 alguma coisa, atrás apenas do Pelé e do Maradona, para um cenário onde ele não era o mais visto. Né? A gente está falando do cenário holandês para um futebol brasileiro. Né? Então você imagina a proporção que esse cara vai ganhando ao longo da história. Né? A gente está falando de um jogador que tem uma excelente relação com a bola, mas
principalmente, a gente está falando de um jogador que talvez foi o jogador que mais soube explorar o espaço no mundo. Assim, era um jogador que tinha uma leitura tão diferenciada desse espaço, tão diferenciada dessas ações, que permitia a ele ser esse jogador completo no sentido de ir buscando diferentes setores do campo. Então fica muito difícil você categorizar onde ele jogava, né? Por quê? Porque ele poderia e jogaria bem, muito provavelmente, em quase todas as funções. E ali talvez seja o grande ponto. Ele era um grande maestro, seja de uma seleção ou do próprio Barcelona, Ajax, enfim, das equipes que ele passou. Ele era um grande maestro dessa equipe. Então ele era um jogador que organizava toda a equipe, que tinha essa liderança desde já de jogador, depois como treinador também, e passa a ter esse tipo de movimentação pelo campo todo, explorando todos os espaços, de acordo com o que a equipe necessitava, demandava. Então quando a gente vai falar dessa relação com a bola, além da genialidade que ele tem, é um jogador que, por estar no campo todo, por ter essa organização, essa capacidade de ler o jogo de uma maneira tão única, passa também a ter como característica, né? E aí é necessário a gente entender, essa exploração espacial mesmo. Então, assim, na hora de estruturar o espaço, na hora de se comunicar através do seu posicionamento, né? Na hora de interagir através desse posicionamento, a gente está falando de um jogador que vai ter a capacidade de organizar, de auxiliar ao longo do campo todo, né? Então, um jogador que, para uma laranja que jogava no futebol total, como foi o caso da seleção de 74, é um jogador primordial. Esse giro do Cruyff é marca registrada dele, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção. E é claro, quando a gente observa esse jogador atuando, a gente entende um pouco mais da onde vem essa escola, né? Essa escola que vai desembocar depois aí no futebol do Guardiola e também nas equipes que ele treina. A gente entende esse caminho, essa construção, muito por conta do jeito de jogar do Johan Cruyff, muito por conta da forma como ele presenciou o futebol dentro de campo. E isso é fantástico. O Cruyff é o grande responsável por essa construção de ideias de jogo muito relacionada à posse de bola e à pressão, né, a recuperação rápida da posse de bola, e também, é claro, para uma leitura muito completa de jogo. Então, ele não é aquele jogador que vai ter uma visão muito limitada. Ele participava de todas as fases de construção do jogo e, principalmente, ele tinha esta capacidade de tomar as melhores decisões e de explorar o espaço de maneira diferente. Então, a gente está olhando para um jogador muito completo. Né? No processo de comunicação na ação, como ele é um grande maestro, essa aí é a final da Copa do Mundo, né? Como ele é um grande maestro, a gente está falando de um jogador que vai coordenar as ações basicamente da equipe dentro de campo. E isso parte de uma inteligência muito grande e principalmente da inteligência das possibilidades de interação entre os companheiros, né? Não só das dele, mas também entendendo as características de companheiro e de adversário para ele poder adequar a ação, participação e exploração do espaço. Então, assim, quando a gente olha para esse cara, é algo espetacular. Justamente porque a capacidade de leitura que ele passa a ter do jogo é algo absurdo. É algo absurdo, é algo muito genial. Que vai, como a gente falou, vai desembocar depois no que a gente fica abismado na nossa geração, que é aquele Barcelona do Guardiola, que vai desembocar também numa influência grande, principalmente da parte da pressão, no Liverpool, que a gente fica impressionado de vez em quando, né? Pelo menos aquele grande Liverpool que foi campeão da Champions League e também do Mundial Interclubes em cima do Flamengo. A gente vai ficar impressionado justamente em características que têm seu marco histórico muito voltadas a esse momento que a gente está vendo, a esses momentos que a gente tem na tela do NS Soccer, tá? Justamente através dos pés desse jogador. Tá? E aí, eu acho que vale a pena para a gente finalizar, a gente ouvir do filho dele, que participou das comissões técnicas dele, como era estruturada a equipe do Johan Cruyff. Então, assim, a equipe do Barcelona, principalmente. E aí eu acho que vale a pena a gente ouvir e analisar a fala dele também, para trocar uma ideia, para a gente entender essa linha que a gente está falando de construção. A gente viu como ele jogava, agora a gente vai entender um pouco mais dele como treinador. My name is Jordi Cruyff.
I would like to explain my younger years and the progress of starting as a youth player in Barcelona and then growing to be an older veteran player and adapting myself to different positions. So in Barcelona, as you all know already from the youth, the target is very clear. Be comfortable on the ball. The build-up starts with the goalkeeper. The pressure starts with the striker. So in the end, we learn in all different phases what is expected from you in every different position. I started my Barcelona career at the age of like 13, 14. And my position was normally or attacking midfielder or playing one of the three positions up front. Depending on the system, if we play a 4-3-3, I would be this player. But I always had like a drive to always get in the box. I also played a lot of times as a striker, but always with players near me that when I would come in the ball, they would make the run. I would attract central defenders, they would run behind me. So always one of these would actually be a very, very attacking player. When I got a little bit older, I touched already the first team of Barcelona. A lot of people always talk about the 4-3-3 of my father, but a lot of people forget that it wasn't always 4-3-3. It was also a long period of time in which the system was actually kind of this. Was 3 at the back, which a lot of times, if my father played against 2 strikers, he didn't want 4 defenders at the back. He didn't want to have 2 extra players here because he would feel that he's missing 2 extra players in other places of the pitch. So imagine the lineup. If you have Ferrer, who's man marker, he's aggressive, he's small, but he's fast, good on the ball. He could run. He was fast to cover all spaces behind the defense. On this side, a lot of times was Sergi Barjuan, who's similar to Ferrer, but also disciplined, could have the speed to sprint 5 meters and could immediately close gaps. That's what my father wanted because he knew that when we were attacking, there would be a lot of space behind the defense. So he needed some kind of speed. Then he always wanted an organizer, which was Ronald Koeman, very good on the ball, of course, but also a player who understood how to organize, who did not want to be exposed against a very fast striker. So he would always have these players kind of near him to make sure that always there was a 3 against 2. That if the strikers would be here, for example, strikers would be here, then Sergi would come a little bit over here. If the strikers were there, then he would come here. Always to try to create a 3 against 2 situation at the back. And this player, this was obviously the key player, was Guardiola. Now, Guardiola was not a central defender. Sometimes he would end up there if the opponent would have an attack, but normally his position in the build-up would be here. And you would see here kind of a diamond in the midfield. And of course, the goalkeeper always had to be a player who didn't stay on his line, but was always here, ready to receive the ball in build-up, to play. But also, if there's a lot of space and the defensive line is pushed up, that he wouldn't stay here, but he would come here. Just to make sure that if there's a long ball from the opponent, that he would be kind of a libero to help his defense, so we could push up as a team a lot more. Now, a lot of times, Guardiola would be here. He was a master of angles. He was very good in playing in 2 touches, control with the lift, passing, and trying to find players between the lines. He always had a vertical pass. And of course, as you know, Koeman had an amazing, pass over 60, 70 meters. He could just put it right on your chest. So that was the power, but especially I think it was the angle game between them, that when a striker would put pressure, Guardiola immediately knew that here was the space. He would receive the ball here or here. So I think if you look at this lineup, it's a lineup purely based on football possession and not thinking at all in how we defend. My father pushed a lot that when we would lose the ball in attack, we had to make immediate pressure because he wanted to recover the ball as high as possible and also to help them that they didn't end up only defending. He wanted them to have the ball and to be the creators of the game. And if we didn't do our job here well, we would make them kind of suffer a lot more because we would put them against strikers of opponents who are maybe fast and tall, and this was not always our strength.
In the midfield, he always had one player who could be kind of a box-to-box, who could be arriving, but also could play here to help. And one player who was very good in build-up. Because if the opponents, they would put one player on Guardiola, which after a while they would do, because they knew he was the key in the build-up with the angles, then a lot of times Eusebio would play here, who was also a very good football player, understanding angles. So he would just attract, then Eusebio would come here, and the build-up would go through this player. Or a lot of times he would just come inside, Eusebio would come here, and Eusebio would receive and make sure the build-up was well organized. In attack, my father was, I think, one of the first coaches who actually not always had a pure number 9. It's true that there was a time, of course, it was Romario, who was a pure number 9, but there was also a time that it was without him. And then he used to look for example, put Laudrup, who is not a pure number 9. He would play as a striker. He would have Baquero here. And then, of course, he would use Koeman's strength, both sides. He would have Begiri Stein here sometimes. Stoichkov there, as you know, very fast player. So the idea would be that Laudrup would come in the ball. He would attract the central defenders. And then, of course, Stoichkov's strong point was to run behind. Koeman had an amazing pass, so a lot of times we saw this pass here, that Laudrup would attract, would come, Baquero would make a run this side to open him, and of course Stoichkov would make that run. Koeman had an amazing pass, and this happened so many times that I think that was also one of our trademarks of the team. Então a gente entendeu algumas partes ali, da onde veio a vivência dele como jogador, da onde passou essa vivência como treinador, e aí na fala do filho dele, fica muito bem registrado isso. Aquela criação do futebol total depende muito de uma boa relação com a bola. Então, assim, você precisa ter jogadores de domínio, passe, condução e drible muito bons. Então, você tem esses jogadores característicos, com diferentes variações. Então, o passe mais curto ali, a organização que o Guardiola vai ter, por exemplo, e o Koeman com passes mais longos também, para você poder explorar de diferentes formas o ataque. Então você tem a questão dessa posse de bola, mas você tem uma questão da posse de bola convertendo ela dentro das demandas do jogo. Esse é o ponto mais importante. É como você consegue converter essas ações em posse para as demandas do jogo. Esse é o grande ponto. Tá? E nesse cenário, a formação dos triângulos e também, para além disso, essa construção desse elenco precisa ser muito bem organizada. E o Cruyff sempre teve essa vantagem de entender o jogo muito bem. Entender as demandas, entender o que era necessário, entender o que podia ser extraído dos jogadores. Então, quando a gente olha para esse Cruyff, seja ele como treinador ou jogador, a gente está olhando para um cara que influenciou, a partir dele, uma geração futura. A gente está falando do cara que influenciou o Guardiola, mas que também influenciou o Koeman, ex-treinador do Barcelona. Esses jogadores aqui são jogadores que passaram muito pela parte da base, que influenciaram o Xavi, Iniesta, Busquets, Messi e outros grandes jogadores. Então, observar as histórias do Cruyff, e aí vale a pena a leitura do livro para ter um histórico mais completo, nada mais é do que entender as origens desses jogadores que a gente tanto valoriza hoje em dia, né? Desde o Busquets até o Messi. Entender a história dessas equipes que a gente valoriza hoje em dia, muito passando pela história desse cara, que a gente obviamente vai voltar mais vezes aqui, não é só que é para contá-la em mais detalhes, mas eu acho que valia a pena a gente retomar contando essa história desse grande jogador, desse grande treinador, dessa grande figura e persona do futebol mundial. Combinado? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã tem a estreia aqui no História com jogos completos, né, com melhores momentos de jogos. Então a gente vai falar sobre a Holanda de 74, especificamente contra a Argentina, tá? E de tudo que aquela Holanda caracterizava. Então, por favor, assistam, tá? E, é claro, vou pedir para vocês no final que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também, gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe. Faltou alguma parte, vocês queriam que fosse mais aprofundado, parte 2 do vídeo sem problema algum, mas deixa no comentário se vocês as querem, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu!